Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo neste dia de hoje, em que estaremos dando sequência ao nosso tema, que aí está a oposição ao cristianismo e a defesa da fé. Vamos ler o nosso texto, que temos lido aqui no início dos nossos estudos. 1 Pedro 3,15 diz: Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aí está, então, nosso capítulo de hoje, a teoria heliocêntrica de Copérnico e o longo dia de Josué. Para tanto, vamos ler o texto básico para esse nosso estudo. Josué 10, 12 e 13. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. Continuando, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se. Quase um dia inteiro. Oremos. Deus de amor e de bondade, pedimos-te pelo estudo de tua palavra que estamos iniciando nesta tarde, que o teu Espírito Santo nos capacite a entender as coisas que tu queres nos revelar. Oramos em nome daquele cujo nome está sobre todo nome, Jesus, nosso único e suficiente Salvador e Senhor, em cujo doce e maravilhoso nome oramos. Amém. Aí está, então, a teoria heliocêntrica de Copérnico e o longo dia de Josué. Muito bem. Como nós vimos anteriormente, quando abordamos a apologética cristã lá a partir do século II, havia uma preocupação por parte dos primeiros pensadores cristãos em unir a fé e a razão, de modo que as verdades da fé cristã pudessem ser explicadas e defendidas dentro de uma base racional. Até então, não havia grandes problemas, pois nós cremos que a revelação objetiva das Escrituras ela é racional, no sentido de que a palavra de Deus é um registro histórico, preciso e incontestável da verdade. E os eventos ali descritos são história verdadeira e não alegorias míticas ou exóticas. Entretanto, após a redescoberta no Ocidente de grande parte dos textos de Aristóteles, que aí está no slide, preservados pelos muçulmanos e agora traduzidos na época para o latim, surgia a chamada Alta Idade Média, que é mais ou menos ali, já na virada do primeiro milênio. Então, a Idade Média começa lá mais ou menos em meados do primeiro século, a Baixa Idade Média vai até mais ou menos o ano 1000, e depois disso aí, até mais ou menos 1300, 400, nós temos aí a Alta Idade Média. É um movimento. Esse movimento foi um movimento erudito, denominado de escolástica, cuja influência haveria de despertar a intelectualidade da era moderna. Então, o nome é escolástica. Aí está. O escolasticismo era o termo utilizado para nomear toda a teologia que se fundamentava essencialmente no pensamento aristotélico, com o objetivo de definir e sistematizar o modo cristão de entender a realidade
do mundo. Ok? A consciência disso foi que a tensão entre razão e fé estava radicalmente intensificada, pois considerava-se o pensamento de Aristóteles a maior realização da própria razão humana. Os teólogos escolásticos medievais eram, em sua maioria, também filósofos. Entre os nomes mais importantes desse movimento figura a pessoa de Tomás de Aquino, que viveu lá entre 1225 e 1274 d.C., cuja obra enciclopédica, de grande variedade de temas, evidenciava sua convicção de que o exercício da inteligência empírica e racional do homem, concebida pelos gregos, poderia agora servir aos objetivos cristãos. Vejam bem, Tomás de Aquino introduziu, então, uma inovação polêmica, separando em dois níveis o reino da atividade graciosa e soberana de Deus, né? Aquela atividade sobrenatural, né, da criação, referente à revelação especial lá, que nós tivemos através da sua palavra, e nesse nível estava a salvação e a fé, né, e separou do reino natural das coisas materiais, contrastando com a posição dos primeiros apologistas cristãos, que jamais haviam feito tal distinção. De fato, ele não separou totalmente a razão da fé. Veja bem, ele não separou totalmente a razão da fé, mas ele abriu uma espécie de brecha para uma espécie de efeito colateral em outros pensadores que vieram depois dele e que se esforçariam em separá-las definitivamente até as últimas consequências, como na proclamação da morte de Deus, lá proferida pelo aquele filósofo alemão Friedrich Nietzsche, lá bem depois do Iluminismo, mais ou menos contemporâneo lá da teoria da evolução, e assim havia na era, aí está, né, a figura, né, do Nietzsche, havia então, nessa era medieval, dois tipos básicos de teologia. A teologia revelada, que se ocupava com o que Deus revelara de forma especial através das Escrituras, e a teologia natural, a revelação geral, que afirmava a possibilidade de se obter um conhecimento de Deus e da realidade do mundo mediante fundamentação racional sobre a natureza das coisas criadas, sem apelar ao ensino cristão. Aí é que está o perigo das coisas. A Reforma Protestante, ela desafiou essa última ideia, tendo o próprio Lutero rejeitado a teoria, essa teoria, e consequentemente, a teologia escolástica. O resultado da abordagem da teologia natural, defendida por aqueles que sustentam o conceito da razão sobre a revelação, ou seja, a fé, foi bem colocada pelo apologista cristão, filósofo Norman Geisler, em sua obra Introdução à Filosofia. Diz ele, estes pensadores, deixa eu ver aqui, se eu tenho aqui na frente, não tenho aqui, mas ele diz, estes pensadores determinam por conta própria quais partes de uma alegada revelação realmente não são revelações de modo algum. Esta atitude, ainda sustentada hoje por teólogos, especialmente aqueles que negam que a Bíblia seja totalmente verdadeira,
em tudo quanto afirma, qualquer coisa na Bíblia, seja um mandamento de Deus aos israelitas, no sentido de matarem os cananeus, ou o ensino de Paulo, por exemplo, acerca do papel das mulheres, que não esteja de acordo com os cânones aceitáveis da razão humana, é rejeitada por eles. Muito bem, fizemos esse preâmbulo aqui e agora vamos ver um pouquinho mais da história da igreja. A gente, lá na história da igreja, nós não vamos trabalhar lá no vídeo essa questão de Tomás de Aquino, por isso que eu fiz esse preâmbulo aqui, e agora a gente vai ver um pouquinho mais da história da igreja para depois nós voltarmos aqui ao tema do nosso estudo de hoje, que é aquele episódio lá de Josué. Vejamos então o nosso vídeo aí. A corrupção dentro da igreja do papado estava cada vez maior. Os papas estavam interessados cada vez mais em poder, em riquezas. O nepotismo ficou descarado, eles davam cargos aos seus familiares simplesmente para obter mais poder e mais riqueza. A igreja foi decaindo por causa da corrupção papal, por causa do interesse político. Primeiro, o interesse político, por quê? Porque era necessário colocar Roma acima de todas as outras dioceses. A instituição mais enferma na Idade Média, na Baixa, foi o papado. E o papado estava cada vez mais debaixo da sombra da França, a tal ponto que o próprio rei da França mandou trazer o Papa. E a sede agora não era mais em Roma, mas na França, na cidade de Avignon. A partir do ano de 1309, os papas se estabeleceram de vez no reino da França. Nós estamos falando de um tempo de muitas guerras, de muitos postulantes ao poder, de muitos interesses pessoais envolvidos em todas essas coisas. Obviamente, toda a sociedade começou a experimentar uma queda, começou a representar uma depressão. Junto disso, nós temos pestes, nós temos questões políticas sérias no norte da Europa, nós temos países que eram parceiros uns dos outros, agora entrando em guerras uns com os outros, nós temos França entrando em guerra com a Inglaterra, e todas essas coisas foram afetando a igreja. Claro que isso trouxe muita crise na Europa, principalmente para os adversários da França durante a Guerra dos 100 Anos. A igreja começou então a criar um sistema de cobrança de impostos para que pudesse recuperar as suas riquezas e manter as suas riquezas, até que veio o grande cisma do Ocidente, onde o mesmo grupo de pessoas elegeram dois papas ao mesmo tempo. Primeiramente eles elegeram o Urbano, só que eles não gostaram muito da política do Urbano e disseram não, o Urbano não é o papa oficial. Eles se reuniram de novo e elegeram um novo papa, o Clemente VII. E nós tínhamos agora dois papas oficialmente eleitos pelo mesmo clero, reinando ao mesmo tempo. Um deles na França, na cidade de Avignon, outro em Roma. E como nesse tempo a Guerra dos 100 Anos estava acontecendo, claro que França apoiou um papa, a Inglaterra apoiou outro papa, e o restante de toda a Europa se viu no dilema de ter que escolher qual papa que eu vou servir. Afinal de contas, os dois eram legitimamente eleitos. Essa divisão dos papas durou até o ano 1423, quando finalmente a igreja percebeu que não estava legal isso, se reuniram num concílio, os papas renunciaram e eles voltaram a eleger um novo papa, e enfim, o grande cisma do Ocidente estava resolvido. A igreja voltou a ter uma liderança unificada. Chegamos ao famoso período da Renascença, com grandes nomes como Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci, um retorno às obras de arte, uma exaltação ao ser humano, onde o humanismo, o homem passa a ser o centro de tudo, um retorno à literatura, aos estudos das letras. A Renascença foi um movimento cultural, né? Foi um retorno aos clássicos. Platão, Aristóteles, é um retorno a essa estrutura que a Renascença admitiu com muita eficiência a pesquisa científica. E a pesquisa científica começou a avaliar e criticar os mitos teológicos. Muito bem. Então,
nós vimos aí no vídeo, né, uma parte da história da igreja, agora já mais no final da Idade Média, a sua decadência e também o início ali do Renascimento. Esse Renascimento que aconteceu entre os séculos século XIV e XVI, na verdade foi XIV e XVI, e lá, nesse período, vislumbrou-se na Europa um processo de renovação cultural denominado de Renascimento, ou seja, Renascença, como alguns falam, ou renascentismo, com profundas repercussões em toda a Idade Moderna. A Idade Moderna foi lá a partir do século XV até XVIII, né, por aí. Depois vem a Idade Pós-Moderna. Essas áreas de abrangência envolveram a literatura, como nós vimos, as artes, a música, a filosofia, a educação e as ciências em geral. Então, nesse período do Renascimento, nós vimos, por exemplo, a invenção da imprensa através de Gutenberg. E isso permitiu que o aprendizado e o conhecimento chegavam a um público cada vez mais amplo. Aqui nessa figura está ali Gutenberg ali com a imprensa lá, né? O Cristóvão Colombo, aqui já nessa outra figura, ele descobria o Novo Mundo, né, quando a navegação era facilitada pelo uso da bússola magnética. Já aqui embaixo, Martinho Lutero, olha ele aqui, dava início à reforma protestante, coisa que a gente vai ver um pouquinho mais em outros estudos aí mais à frente. A reforma protestante, quando ele se, digamos assim, rebelou, né, contra a Igreja Católica por causa daquelas práticas, né, da Igreja. Então, nós vamos ainda falar alguma coisa aqui. E Nicolau Copérnico, que viveu de 1473 até 1543, ele morreu aí com 70 anos, ele introduziu a hipótese do modelo heliocêntrico, que é o assunto do nosso estudo de hoje. Eu quero, inclusive, aproveitar essa questão da Renascença. Então, Copérnico foi um cientista da Renascença, então a gente está fazendo aqui um contraponto aí com o final dessa Idade Média e o início, né, dessa Renascença aí. Então, Copérnico ele vai fazer a sua teoria heliocêntrica. Eu quero chamar a atenção para essa parte aí da ciência, porque ele era um padre, ele era um clérigo, ele era um cristão. A escola não nos falou isso na nossa época, pelo menos na minha nunca me falaram isso, mas a gente veio descobrindo depois que ele era um cristão. Então como é que eu diria, essa revolução científica, ela começa exatamente com cientistas cristãos, que vão revolucionar ali a ciência. Copérnico, Galileu, o próprio Kepler, né, que era protestante, e também a síntese cosmológica feita por Isaac Newton, que também era um criacionista. Então, quero abrir esse parênteses aqui para falar sobre início dessa revolução científica que começou ali com Copérnico. Copérnico, então, ele construiu uma torre sem teto para servir de observatório, onde fez uma série de estudos astronômicos, juntando tabelas, dados para futuras posições mais precisas das esferas celestes, lá os astros. Desta forma, ele concluiu que não poderia concordar com o antigo sistema geocêntrico, lá o Sol e os planetas girando em torno da Terra, que era um modelo que veio desde Aristóteles, lá, o filósofo grego, passou por Cláudio Ptolomeu, e Cláudio Ptolomeu, então, pegou essas ideias aí e criou essa teoria geocêntrica, ou seja, a Terra era, como é que eu diria? A Terra era o centro da
do sistema solar e, para eles, o centro do mundo. Então, tudo girava ali em torno da Terra. Mas isso foi quebrado com as pesquisas e o trabalho de Copérnico. E aí a coisa inverteu totalmente. Então, o que aconteceu? Cláudio Ptolomeu, então, ainda reinava a sua ideia, até essa época aí, do início da Renascença, mas o Copérnico ele verificou que os dados não se ajustavam ao modelo da Terra fixa, no centro do sistema. Então, posteriormente, o que ele fez? Copérnico, então, propôs em sua obra famosa, né, chamada Das Revoluções dos Corpos Celestes, uma ideia revolucionária que abalaria a visão tradicional do mundo, divulgando um modelo cosmológico em que a Terra, como os outros planetas, movia-se ao redor do Sol, em órbita circular. Aquelas órbitas elípticas vai ser descoberta depois lá por Kepler, mas por enquanto eram órbitas circulares, como Copérnico dizia. A teoria heliocêntrica copernicana, que tinha o Sol, do grego hélio, né? O Sol em grego é hélio, por isso que se fala teoria heliocêntrica. Tinha o Sol como centro do mundo da época, né, do sistema solar. Explicava o movimento diário de rotação da Terra sobre o seu eixo, o movimento anual de translação, aqui, ó, translação aqui na figura. Então, a Terra está por aqui, né? Deixa eu ver ela aqui, está aqui a Terra, ela vai girar em torno do Sol e, ao mesmo tempo, ela também gira em torno do seu eixo, né? O eixo axial aqui, o eixo da Terra. Então, são dois movimentos, translação e rotação. Okay? E o de rotação era o movimento diário e o de translação era o movimento anual, certo? Em torno do Sol. E também entrou o movimento da Lua, né, em torno da Terra, também entra nesses estudos, e a ocorrência das estações do ano. Então, isso tudo foi mais ou menos previsto ali por Copérnico. A partir desse momento surgiu um ponto de discussão polêmica, veja bem onde nós queremos chegar aqui, um ponto de discussão polêmica até então inexistente, quando se direcionou o foco para um famoso texto do livro de Josué, lá que nós encontramos lá na Bíblia, que declarava que o Sol havia parado no céu para que os israelitas tivessem luz suficiente durante aquele dia para completar essa guerra que eles estavam fazendo e para completar a vitória sobre os inimigos, ou seja, os reis lá da terra de Canaã. Então nós encontramos isso lá em Josué 10, ali, versículos 12 até o versículo 14. Então temos aí essa figura mostrando essa realidade. Agora o que nós podemos perguntar é como poderia o Sol se deter quando, de acordo com a nova ciência, né, de Copérnico, era a Terra que se movia diante do Sol, o quê? Estático, parado. Né? Como é que explicaria que o Sol parou? Na verdade, quem parou foi a Terra. Como é que explicaria isso? Se de fato houvesse ali uma contestação, ali, né? Claro que houve esse tipo de contestação, mas eles alegavam ali, os céticos, né? os críticos, né, da Bíblia, alegavam que havia uma contradição, pois a Bíblia seria, então, acusada por eles de anticientífica. Então, a Bíblia não estaria de acordo, segundo eles, com a ciência, já que não era o Sol que se movia, e sim a Terra. Bom, em face dessa nova realidade de que a Terra se movia em vez do Sol, muitos leitores superficiais da Bíblia, teólogos e outros se apressaram em criticar o antigo episódio narrado no capítulo 10 do livro de Josué, que afirma ter o Sol realmente parado,
permitindo um dia excepcionalmente longo, né, e vantajoso para eles, para que os soldados de Israel vencessem os seus inimigos. Ok? Muito bem. Os críticos, então, das Escrituras argumentam que o texto é impreciso e anticientífico, pois quem deveria se deter era a terra e não o sol. Muitos que desejam defender a posição bíblica alegam que a narrativa é alegórica, ou simples linguagem poética. Isso sempre acontece quando alguém tem dificuldade de explicar ali um texto bíblico, e se ele quer defender a Bíblia, então ele vai dizer, não, isso aí não é que a Bíblia era anticientífica, é que a narrativa aqui ela é alegórica, ela não é uma literal, né? É uma linguagem poética. Então tem aqueles que vêm com esses argumentos. Mas nós aqui, né, particularmente, nós não podemos, de forma alguma, concordar com essa conclusão simplista diante da realidade histórica dos fatos, pois o texto é bastante claro. Vamos ver aqui o texto, o que ele diz aqui, vamos recordar. Opa, cadê ele? Vamos ver aqui. Está aqui. Então Josué falou ao Senhor e disse na presença dos israelitas. Deixa eu ver aqui. Está certinho. Dos israelitas. Sol, disse ele, detente em Gibeon e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou. E o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se. Né? Lá o pôr do sol, não houve pressa para isso. Quase um dia inteiro ele não se apressou. Certo? Muito bem. Então, como eu falei, nós não podemos concordar com isso. Como então podemos dar uma resposta apologética, uma resposta da defesa da fé a essa questão? Bem, sobre isso, vamos ver aqui, inicialmente, o Dr. Russell Shedd, ele argumenta da seguinte forma. Nós já falamos muito sobre a obra do Dr. Shedd, lá quando estudamos Apocalipse, né, falamos muito sobre ele. Aqui ele aparece também fazendo um comentário. Ele diz, não há motivo para rejeitar a interpretação literal. Deus faz grandes milagres que os homens de ciência mal compreendem. Para ele, nada é impossível. Ok? Bom, nesse impasse, né, nós precisamos ter agora aqui muita cautela e discernimento para trazer aqui alguns argumentos para, digamos assim, desconstruir essa narrativa lá dos críticos, dos céticos. Passamos então a alguns pontos importantes que é preciso destacar aqui nesse contexto. Em muitos pontos das Escrituras, é o primeiro ponto, tá? Em muitos locais das Escrituras, quando há referência ao firmamento sobre a terra, as narrativas se desenvolvem do ponto de vista de um observador posicionado na terra. Então, ele está falando, mas ele está ali na terra posicionado, olhando para o firmamento. Essa é a perspectiva ali. Né? Tem como base ali esse, digamos assim, esse ponto de referência que é a terra. O escritor está ali na terra. É o caso de o sol se deteve, por exemplo, lá em Josué 10:13. Sol se deteve, ou ainda, nascer do sol. Por exemplo, lá em Josué 1:15, diz assim, veja, então tornareis a terra da vossa herança, já é uma parte, né, do texto, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Olha só, então, em outro texto aqui, falando sobre nascente do sol. Por que esse texto aqui não é
não é questionado? Está falando em nascente do Sol. Porque se o Sol não se movimenta, não tem nascente dele. Mas aqui não há contestação, se aceita, porque é uma linguagem comum, né? Comum que até hoje nós falamos. Aliás, né, cientistas, meteorologistas dão previsão do tempo, por exemplo, diariamente, referindo-se aí ao nascer, né, do Sol, ao pôr do Sol, sem, contudo, comprometer os padrões científicos modernos. Então, esse foi o primeiro ponto que eu queria colocar aqui como, digamos assim, uma defesa aí, contra essa narrativa dos críticos. Um segundo ponto que nós queremos mostrar aqui vem do já citado o apologista cristão e filósofo Norman Geisler. Em sua obra Enciclopédia, ele apresenta aqui o seguinte texto que eu vou passar aqui para vocês. Para que algo, esse é o segundo ponto, para que algo seja verdadeiro, não é necessário fazer uso de uma linguagem erudita, técnica ou assim chamada científica. A Bíblia foi escrita para pessoas comuns de todas as gerações e, portanto, emprega a linguagem comum do dia a dia. O uso de uma linguagem não científica não vai de encontro à ciência, pois ela é anterior à ciência. Então, essa linguagem lá da época de Josué, ela é anterior aí à ciência moderna, que começou, como vimos ali, na Renascença, já no século XV ali, né? Então, é o que Norman Geisler está alegando, está defendendo aí. Um outro ponto, é o terceiro ponto, nós devemos observar que a Bíblia não defende o geocentrismo e nem que a Terra esteja fixa, parada. A Bíblia não defende isso. Essas afirmações de que a Terra era o centro do universo, etc., isso vem lá desde a filosofia grega, lá dos filósofos gregos, e como exemplo eu cito Aristóteles, né? Aristóteles defendia essa ideia, e por isso Cláudio Ptolomeu construiu a teoria geocêntrica, né? Diferente da heliocêntrica que Copérnico trouxe depois. Ela foi incorporada naturalmente pela Igreja Católica durante ali a Idade Média. Aliás, eu falei em Tomás de Aquino com esse objetivo de também mostrar que ele fazia da filosofia e da teologia dele também envolvendo ali a obra de Aristóteles. Então essa ideia já vem desde lá de Tomás de Aquino, da Idade Média, que a Igreja Católica aceitava essa cosmovisão, né? Defendida lá pelos seus teólogos, lá, seus filósofos, desde a época, lá, como eu falei, da escolástica medieval, né? Que nós vimos aí agora há pouco, eu havia mostrado aí para vocês, ok? Eu tinha uma outra figura aqui para mostrar, mas ela desapareceu aqui. O quarto ponto que eu queria colocar aqui para vocês de defesa, né, aí contra essa narrativa. O movimento anual de translação da Terra ao redor do Sol não produz, né, noite e dia. Então, esse movimento de translação que a Terra faz em torno do Sol não tem nada a ver com essa questão de noite e dia, e sim do seu movimento de rotação em torno de seu eixo. Eu tinha aqui a figura, deixa eu ver se ela está aqui. Ah, consegui ela aqui. Olha essa figura aí, vou abrir um pouquinho mais. Olha aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é o movimento de translação da Terra ali, ó, em torno do Sol. Então, isso aqui não tem nada a ver com a questão do dia, né, e da noite. E sim o movimento de rotação realmente que a Terra faz em torno de si mesmo, do seu eixo, né? Nesse ponto, a Bíblia ela se antecipou à moderna ciência da Terra em movimento rotacional, mostrando um notável insight científico. Olha só que interessante. Então a Bíblia ela dá um insight
pré-científico, muito antes da Revolução Científica, ali, da Era Moderna. A Bíblia traz esse insight na narrativa lá do primeiro dia da criação, que nós vimos já aqui em nossos estudos. Do primeiro dia da criação, registrada lá no livro de Gênesis. O que diz lá? Vamos ver aqui, só para lembrar. Diz lá, Gênesis 1:5, na parte do versículo, diz assim: chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Ora, o que estava vendo aqui? Havia tarde e manhã? Então, acho que havia um movimento aí. Devemos observar que a luz aqui, ela não se trata da luz do sol, que nós vimos, né? E nem da lua, que foram criados somente lá no quarto dia, lá no versículo 16, bem lá na frente. Mas sim, essa luz foi criada como uma fonte preliminar ali de luz no primeiro dia e posicionada fora da Terra. Olha essa figura aqui, olha só, posicionada aí, ó, fora, bem fora da Terra. É a luz que a gente está representando aqui por essa figura, incidindo ali sobre a Terra. Nesse sentido, Charles Ryrie, na sua Bíblia anotada e expandida, ele afirma lá nos seus comentários o seguinte: em referência a esta fonte de luz, é que a Terra, ao girar, passava por um ciclo de dia e noite. Então está aqui na Bíblia registrado aqui a ideia do movimento de rotação da Terra. Então, quem defendia que a Terra era fixa, etc., etc., que ela era o centro de tudo, provavelmente não tinha convicção do que está aqui, dos textos que estão aqui na Bíblia. Tá certo? Então a culpa não é da Bíblia, é de quem interpreta. Tá certo? Bom, então, portanto, a Terra já se encontrava em movimento, é o que nós temos que dizer, de rotação em torno do seu eixo, antes mesmo da criação do Sol, visto que estava ocorrendo o quê? Normalmente tardes e manhãs. Então podemos agora verificar que no episódio de Josué estava implícito, biblicamente, que era a Terra que deveria deter o seu movimento de rotação axial, ou seja, em torno do seu eixo. Isso está implícito lá no texto de Josué. Tá? Ok? Então, esse foi o quarto ponto. O quinto ponto que nós queremos colocar aqui são objeções que foram levantadas, por exemplo, de que esse milagre não teria ocorrido tendo em vista que a Terra, ao parar abruptamente, porque se ela parou para o dia ficar mais longo, para ter sol durante mais tempo no dia, então poderia-se argumentar que a Terra parou abruptamente e isso provocaria uma turbulência, uma catástrofe que poderia até comprometer a existência da própria Terra, talvez até destruí-la. Tivemos ali a sua superfície, aquilo ali, os mares, provavelmente os mares ocupariam, né, toda a Terra, a parte sólida, né, da Terra. Mas esse argumento, ele não procede, preste atenção, por isso que eu falei, nós precisamos ter cautela aqui, bastante cautela, para discernirmos sobre isso. É provável que esse movimento de rotação tenha desacelerado de forma lenta, não foi abruptamente. Ele tinha um dia inteiro, tinha uma tarde inteira ali para a Terra ir diminuindo o seu movimento de rotação para que o Sol tivesse mais tempo para clarear ali o local onde estava havendo aquela batalha. De fato, Charles Ryrie, que eu já citei aqui, ele argumenta o seguinte, vamos ver aqui. A palavra hebraica traduzida por se deteve, lá em Josué 10:13, é um verbo de movimento que indica uma diminuição da rotação da Terra sobre o seu eixo. Aquilo que eu estava falando, veja bem. O que também não afetaria o movimento de translação em torno do Sol.
Mas esse movimento de rotação, ele diminuiria aos poucos, e não de uma forma abrupta. Né? Norman Geisler, que temos citado aqui bastante, né, hoje, ele também diz assim, ó, isto pode indicar que a rotação da Terra foi retardada a uma velocidade tal que o Sol não se pôs senão depois de quase um dia inteiro. Veja que coisa interessante. Então, além dessas considerações, eu pessoalmente, quero trazer aqui acrescentar, né, ainda alguma coisa para, digamos assim, fechar esses argumentos contra essa narrativa de que a Bíblia foi imprecisa, etc, etc. Eu quero então trazer aqui que a moderna ciência hoje, agora da pós-modernidade, agora do século XX, a ciência trouxe informação de que o Sol não está de forma alguma parado como muitos imaginam. Veja só, olha aí uma figura da galáxia, e aqui ó, nós estamos dizendo que o Sol, a ciência está dizendo que o Sol não está parado, ele está em movimento em relação à galáxia. Então, na moral, né, como dizem lá os adolescentes, o Sol não tinha que estar parado realmente. Quando a Bíblia diz que o Sol parou, né, ele pode ter parado, porque ele está em movimento, tanto de translação em torno do centro, né, da galáxia, quanto movimento também de rotação. Aquelas manchas solares, você pode verificar que a cada momento elas aparecem numa posição e se escondem, porque o Sol também tem movimento de rotação. Para aqueles que não creem nos milagres bíblicos e que alegam que o referido texto é anticientífico, podemos argumentar que rigorosamente nada impediria que Deus, o Deus poderoso e criador do universo, inclusive do próprio Sol e da galáxia, o Sol que se move, né, em torno da galáxia, pudesse detê-lo, alterando completamente o comportamento físico-mecânico de todo o sistema solar. Pararia como um todo, cumprindo o seu propósito para aquele dia singular da história do seu povo. Olha que coisa interessante e maravilhosa. Então, para finalizar, nós queremos apenas dizer que o Sol se deteve, ou seja, esse termo que está lá, ele continua sendo correto mesmo para os padrões científicos, né, modernos, né, de hoje. Tá certo? Então eu espero que esse assunto, esse contraponto tenha ajudado a vocês a entender melhor esse texto bíblico e agora ter base para defender, né, que não é bem assim a narrativa. Aliás, eu já vi até professores de ABD e teólogos e até mesmo pastores trazendo outras explicações, trazendo, digamos assim, outras ideias, e no final o que se concluía ali era que o texto ele era alegórico, mas não é bem por aí. Para nós ele é um texto extremamente literal, um fato que ocorreu naquela época. Então, chegamos aqui ao final do nosso estudo. Pedimos a todos que possam participar aí do chat, né, colocando aí suas observações, depois a gente vai verificar, e que possam estar aqui no próximo domingo, na nossa aula virtual, para a continuação, né, desse estudo. A gente está sempre trazendo aqui assuntos, né, diferentes dentro desse tema aí da defesa, né, da fé. Ok? Tenham todos, então, um ótimo domingo, ainda aí pela frente, e uma semana abençoada na presença de Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.